Muito tempo que acabou a aula do João. Eu estava aqui esperando vocês. Uns 20 minutos? Ah, então tá. Tá no tempo de tomar uma água, descansar um pouquinho. Meu ponto. Ok. E aí, galera, como estamos? Tudo bem? Tudo certo? A Miriam colocou foto nova, toda bonitona, loura. Ei, Carol. Deixa eu ver. Geu chegou. O Maicon. Esse Maicon tá um menino, um príncipe. Maria Dudu foi a primeira. Na Sávio. Thaís. Fora de série. O bom é que não precisa nem ter modéstia, né, Marco? Isso aí. Como é que tá todas, galera? O que que será que vai acontecer conosco, hein? Todo mundo preocupado, como é que se vai ter essa volta, né? Se vai ter essa volta e se tiver, como será, né? Tá muito ainda. Eu fiquei ouvindo o rádio hoje, eu escuto todo dia o rádio na hora do almoço, mas hoje eu fiquei mais atenta, que eu fiquei achando que o prefeito fosse dar uma entrevista, né? Mas não pronunciou, não. Aí eu perguntei uma professora que trabalha na prefeitura, ela falou que não tem notícia ainda não. Eu acho que são muitos os protocolos que têm que ser seguidos, né? A quantidade de pessoas que pode ter em cada sala, pelo tamanho da sala, não sei, tem que deixar uma distância, né, grande. Vamos ver. Estou achando que para esse ano nós vamos ficar à distância. Aí só que o ano que vem eu não dou aula para vocês mais. Mas aí eu vou lá nas salas suas encontrar com vocês um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. A Letícia chegou. Boa noite, Lele. Eu fui na sua terra essa semana. Fui na padaria Neto, comi um negócio gostoso lá. Nossa Senhora. Pena que tudo que é gostoso engorda, mas tá bom, né? Não, até que não, né, Lele? Eu acho que o preço lá é igual mesmo. Não tem muita.
diferença, não. Mas foi domingo. Eu disse que eu fui com a minha mãe para. Tem até. Eu fui com a minha mãe para comprar um remédio na farmácia. Aí, na hora que nós passamos em frente, estava aberto. Eu falei, mãe, dá uma paradinha aqui. Aí dei uma entradinha lá rápida. É isso aí. Vitor chegou, Anderson chegou, Marcelão chegou. Isso aí. Marcelão chegou, agora eu posso começar, ué. Boa noite. O Anderson agora é acionista lá da Energisa. Eu fico como você falou, filho. Estava precisando resolver um negócio lá na Energisa. O pessoal falou assim: ó, tem um cara aí que resolve, que manda lá agora. Chama Anderson. Eu falei assim: ó, estuda no Unifagoc? Ah, estuda sim. Eu falei: ah, não, pode deixar que eu tenho o celular dele. Liguei para ele, e aí deu tudo certo, né, Anderson? O Anderson, Mônica. acionista. Dessa vez eu te salvei, tá? E ficar devendo favor para aluno é o negócio mais complicado do mundo. Daqui um ano eu estou devendo esse favor ainda. Vou ter que pagar umas 5 vezes no cartão da Casa Bahia. Isso aí, pessoal. Eu acho que agora está na hora, a gente pode realmente começar a conversar, né? Então, boa noite para quem não dei. Chegou o Ivo com o terno de charme. Sávio chegou. Boa noite, né? Boa noite a todos. Pessoal, hoje nós vamos iniciar um assunto do qual eu gosto muito, assim, mas além de gostar, eu acho que ele é muito importante para vocês. Sempre eu estou falando isso, fica assim até um pouco repetitivo, mas eu tento trazer a disciplina para. Boa noite, Gigi. Para questões bem práticas mesmo, que sejam interessantes para vocês, né? Então, nós vamos começar hoje a tratar das questões das relações trabalhistas, sabe? E antes de começar, eu queria que vocês fizessem o trabalho dessa semana. Na hora que vocês entrarem lá e olhar, nossa senhora, o trabalho é grande, mas vai ser assim, muito Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Porque o trabalho de vocês, a Gi já está fazendo. Olha só, Gi, eu espero, sinceramente, que com o aprendizado que você terá fazendo bem feito o meu trabalho, você possa ajudar algumas pessoas na sua comunidade, né? Sempre tem um primo mais novo que não tem carteira de trabalho ainda, sempre tem um vizinho, um afilhado, às vezes até um sobrinho que está ingressando na vida profissional e vai falar assim: eu tenho que fazer uma carteira de trabalho, ou senão vocês vão ouvir, assim, de um tio, do vizinho, da comadre, né? Tem que fazer uma carteira de trabalho para esse menino. Trabalho demora demais a ficar pronto. Na hora que precisa, não tem a carteira na mão, né? Aí, Gisele, começou, Gisele? Abre o microfone aí, Gisele. Caiu, Gigi? Ah, não está conseguindo. Olha só, porque o trabalho que vocês vão fazer é sobre a carteira de trabalho digital, tá? Então, vocês têm que entrar naquele link ali, responder aquelas perguntas. Mas vai ser muito, sendo bem sincera com vocês, muito cola e copia. Mas qual que é o meu objetivo nesse trabalho? Porque a vida, né, a correria do dia a dia, às vezes você quer até entrar para verificar como é, porque eu acredito que a maioria de vocês aqui tem a carteira de trabalho física, né? E agora é a carteira digital. Tem alguém aqui no grupo que tem a carteira digital?
Responde no chat. Ou abre o microfone, né? Não, não, e olha que vocês são novos, né? Mas, ô, Geu, talvez você fazendo o meu trabalho, depois você pode ajudar alguém, né? Porque é muito simples, tá? Ah, o Sávio falou que tem as duas, né? Depois você cadastrou lá, né? Então, pessoal, a Letícia, às vezes, é um parente mais longe, né? Ou um amigo mesmo que fica na dúvida, e é muito simples. É só uma questão de baixar o aplicativo, né? Ô, Sávio, pode abrir o microfone? Ah, a Gigi também se cadastrou. Posso. Você pode falar como é que você... Ô, Monique, Ah, o Ivo também tem. eu cadastrei pelo site mesmo que faz o segmento lá e já me passou as informações tudo certinho, que eu já tinha uma carteira, né, a física que eu já fiz, e hoje eu acho que nem faz mais a física. Não, não faz não. Aí eu segui o passo a passo, aí lá já consta, né, todos os dados da carteira, número de PIS, etc. E aí, super rápido, né? Rapidinho. Aí tem um Rapidinho. aplicativo também, né, que dá para Isso, acompanhar pelo celular. exatamente. Você E pode... eu percebi que as empresas, igual lá tu fala, que todas as empresas optantes pelo E-Social já não mais assinam a carteira fisicamente, né? Só digitalmente. Isso, isso. Olha só, tá no trabalho, Vitor, no trabalho de vocês, no trabalho que eu dei para vocês fazerem, que é a atividade 3, né? É 3, gente? Tô doida, é 3, né? Atividade 3, que vocês terão que me entregar no sábado que vem. Não façam só por causa de ponto, não. Não quero. Quero que vocês façam porque a carteira de vocês, ela realmente ela vai migrar para o digital. Caso vocês estejam trabalhando numa empresa que já se adequou ao E-Social, as próximas férias de vocês já vai ser lançado eletronicamente, né? Igual o Sávio falou aí, quem tem a carteira física permanece, né? Não deixa de ser um documento com foto, né? Que é muito importante. Mas, a partir de agora, os dados serão lançados. E aí você tem duas opções. Você tanto pode fazer todo esse procedimento, todo esse acesso no computador, ou você pode ter a sua carteira de trabalho na palma da mão, né? E assim, eu não fiz porque eu já estou aposentada, né? Então eu não baixei o aplicativo, né? Mas já tinha lido todo o processo e tal, e para fazer o trabalho de vocês também, eu voltei a consultar, até para montar o trabalho, né? A Gi que começou a fazer o trabalho aí, não sei se ela observou que o trabalho que vocês vão fazer, ele vai seguindo a própria sequência do site, né? A princípio ele vai parecer grande, mas não é grande não, rapidinho, não sei se que pé que agir tá, né? É muito Ctrl+C e Ctrl+V, vocês vão copiando o site, depois dá aquela formatada, né? Mas essa questão do aplicativo, pessoal, o que eu vejo é basicamente o seguinte, as pessoas não têm muita noção, né? Aí uma tia, um familiar, uma vizinha fala assim: ah, vou ter que arrumar uma pessoa para fazer isso para mim, vou pagar alguém, eu conheço um contador, eu vou lá no escritório de contabilidade, vou pagar ele para fazer. Nada, né, Sávio? Você que fez, demora 5 minutos para fazer. Então, eu acho que nesse trabalho, eu queria começar a aula falando disso. Nesse trabalho, eu acho que de repente vocês podem até conseguir ajudar um irmão mais novo, um parente, né? Que eu acho muito legal isso quando vocês criam esse vínculo de confiança na família, né? Ah, o meu sobrinho está estudando, ele fez para mim. Então, isso é muito legal. Também no lado emocional, sentimental, quando a gente consegue ajudar as outras pessoas, né? O que a gente sabe é que toda essa parte burocrática, né, a tendência é cada vez menos papel. A grande discussão é que os fiscais ainda ficam pedindo registro com assinatura, né, e tem um porquê disso, né, galera? O porquê é ainda no Brasil, infelizmente, a quantidade de pessoas sem carteira assinada, né, sem o registro da carteira. E muitas vezes esse registro não é feito imediatamente.
Só adiantando um pouquinho, dando uma palhinha aqui, mas o maior problema, né, que eu vejo, e já vi isso muito com alunos nossos, né, sempre tem aluno me mandando um áudio, me mandando uma mensagem, Molica, isso aqui, tal, eu tenho o maior prazer de ajudar, o maior prazer de responder. E nesse lance da carteira, o que eu já vi várias vezes acontecendo com um aluno nosso, é um processo muito simples, ele começa a trabalhar dia 1º de setembro, ok? Mas a carteira só é assinada dia 1º de novembro, por exemplo, 2 meses depois, né? Ah, Mônica, porque estava no período de experiência. Não, gente, o período de experiência é com a carteira assinada, né? Não existe isso. Mas o que impacta para a pessoa lá na frente, né? Impacta muito, muito. E eu já vi várias empresas, várias, que fazem assim. Por exemplo, eu comecei a trabalhar dia 1º de setembro, mas minha carteira só foi assinada dia 1º de novembro. Então, quando chega no janeiro, por exemplo, um exemplo bobinho, né, mas que vocês vão entender. Eu comecei dia 1º de setembro, então, setembro, outubro, novembro, dezembro. Quanto que eu tenho de 13º? Eu tenho 4 dozeavos de 13º, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Trabalhei 4 meses naquela empresa, então eu tenho 4 dozeavos de 13º. Beleza. Porém, eu acabei de dizer que a carteira só foi assinada em 1º de novembro. Se eu tenho a minha carteira assinada no dia 1º de novembro, a minha parcela minha primeira parcela do 13º, eu tenho que pagar a primeira parcela até o dia 20, vão ser 20 dias. Eu comecei dia 1º de setembro. Então, eu já vi inúmeras vezes isso acontecer e a empresa paga por fora, né? Paga o que tem que pagar, porque está no registro, realmente, mas paga por fora. Mas eu também já vi várias vezes, não foram poucas vezes, que a pessoa perdeu, né? Aí, por exemplo, vamos supor que a pessoa ganha mês, R$ 1.100 por mês, ganha pouquinho, né? Mas aquele dinheiro para ela é muito importante. Então, se ela ia ter R$ 400 de 13º, né, um pouquinho menos, porque tem um desconto do INSS, ela vai ter 200, né? Então, para quem ganha 1.000, quando você está iniciando a vida profissional, você perder 200 ali de cara, já é muito chato, né? Então, eu acho que o Maico falando que é doloroso, é verdade, né, Maico? Porque a questão de R$ 50, R$ 100, isso é muito diferente. Quem ganha muito bem, R$ 50 não faz diferença. Quem ganha menos, R$ 50, R$ 100, faz muita diferença. Fora que aí também isso impacta nas férias, isso também impacta no fundo de garantia, que ele não recebeu o fundo de garantia daqueles meses que ele trabalhou, né? Então, é uma série de fatores. Então, ter o conhecimento sobre a carteira, né, a pessoa baixar o aplicativo direitinho, já ter isso bem resolvido, é importante. E também para consulta, né, se está sendo depositado e tal. Porque, por exemplo, agora mesmo, na pandemia, o governo, né, liberou que não depositasse o fundo de garantia, as empresas poderiam adiar o depósito do fundo de garantia para fazer uma economia na folha para empregos, né? E eu, por exemplo, né, como eu sou da área, eu meio que fico acompanhando, né? Então, é uma forma agora mais fácil, porque está no aplicativo, né? Antes você tinha que consultar na caixa, e depois você tinha que consultar pelo cartão cidadão, e acaba que as pessoas não fazem isso, né? E eu também conheço um monte de gente que a empresa não estava depositando o fundo de garantia e acabou perdendo aqui. Bom, então, a atividade não é para ganhar 4 pontos, a atividade, ela não é para ganhar presença, ela é para aprender vocês fazerem a carteira de vocês, né, se quiserem, claro, e também eu fiquei pensando que vocês pudessem ajudar alguém no entorno, e eu acho isso muito legal. Bom, então vou compartilhar a minha apresentação aqui, porque o assunto é interessante, né, mas está tranquilo hoje, né, e a gente vai continuar falando da questão dessas relações trabalhistas no próximo exame remoto também, tá?
Eu conversei isso com o Léo hoje, nós tivemos uma reunião à tarde, né, porque semana que vem, não, semana que vem tá normal, tenho aula com vocês. Na outra semana tem feriado, depois vai ter semana acadêmica, né, depois tem prova de novo, e aí o semestre está indo embora, né. Então, eu vou acertar o horário direitinho, talvez até a gente tenha um encontro na segunda-feira, né, igual fizemos daquela vez, vocês lembram que eu dei aula para vocês um dia que não tinha? Eu até prefiro, eu me sinto com a consciência mais tranquila e tal, para que vocês possam fazer um bom exame remoto, tá bom? Ô Anderson, enquanto eu compartilho aqui, pode abrir o microfone. Mônica, eu tive pensando que, no caso, tem lá umas pessoas que trabalham comigo que é mais antigo, e eles estão num medo, né, terrível dessa questão de trocar a carteira física pela carteira virtual, né, quanto à questão de segurança de dados e tal. O que você acha? É confiável realmente eliminar os dados físicos e passar a ter eles só como dados virtuais? Ele puxa automaticamente, sabe? Você não tem que cadastrar novamente, ele vai puxar. Então, o que está na sua física, ele vai para virtual, tá? E aí é até bom que dá uma conferida, né? Porque o que eu já vi acontecer muito também, né? Porque eu, muitos anos na área e tal, e antes as coisas eram mais complicadas, sabe, Anderson? Antes as coisas, né, não tinha essa tecnologia, as pessoas não tinham esse tipo de informação, né? Então, eu já vi, assim, inúmeras vezes, casos, assim, até de pessoas relativamente próximas, que achavam que a carteira estava assinada, e na hora que foi descobrir, não estava. Inclusive, um professor do Unifagoc, que foi professor no curso de administração. Nossa, quando a gente já estava, assim, ele mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais velho que eu, quando a gente já estava naqueles planos, aquela conversa, né, de aposentadoria, ele tinha trabalhado em Belo Horizonte, numa empresa grande, olha só como é que acontece as coisas. Ele era professor da área de logística e materiais aqui do Unifagoc, então uma pessoa super esclarecida, né, não estou falando de uma pessoa sem conhecimento nenhum. Ele trabalhou muitos anos em Belo Horizonte, numa grande empresa, tanto que quando ele veio de Belo Horizonte para cá, ele veio para a Unimed, como gerente da Unimed, e ele, nessa empresa lá em Belo Horizonte, ele perdeu uns 5 anos, ele não sabia. E aí, quando começou aquele papo, né, porque a gente vai amadurecendo, vai ficando mais velho, aí o papo de o papo de aposentadoria começa, né? E aí, quando ele foi consultar, não estava. Então, eu acho até interessante, sabe, Anderson, porque esse é o caminho mesmo, né? E aí a pessoa tem os dados ali na mão, ele pode conferir, ele pode ver se está tudo certinho. Por exemplo, quando eu fui no INSS fazer uma consulta, porque eu já estava bem em dia das minhas coisas, da minha aposentadoria, né? Já estava me informando e tudo certo. E aí, quando estava faltando, assim, mais ou menos um ano e meio, né, menos de 2 anos para eu aposentar, eu marquei uma consulta lá no INSS, né? E aí liguei para aquele 135, está faltando um ano e pouquinho, eu acho, mas era mais de um ano. E eu marquei, porque eu tinha os meus dados e tal, que eu achava, mas que eu achava também, não teria certeza, né? Aí, quando faltava um ano e pouquinho, eu liguei para o 135 e fui lá no INSS, pessoalmente, né? E naquele momento da história, o atendimento estava muito legal, né? Eu, falar a verdade. Meu horário estava marcado para 10h15, 10h10 e tal, eles pedem para chegar com 20 minutos antes e tal. Eu sei que eu fui atendida na hora. Aí sentei, né? Aí o cara falou: o que a senhora está precisando? Eu falei assim: olha, eu queria que você fizesse uma verificação aí da minha carteira, porque eu tenho, olha, 9 anos sem contribuir, olha, perdeu, né, Playboy? Aí eu queria que você fizesse a verificação da minha carteira, porque eu vou aposentar o ano que vem e tal, porque eu aposentei a minha aposentadoria, né? Nós vamos ter uma aula que nós vamos falar disso.
mas a minha aposentadoria foi 53 anos de idade e 32 anos de contribuição. Na conta deu 85, que eu vou explicar para vocês. Agora já está em 87, a soma tem que dar 87. Aí eu falei assim, eu queria que você conferisse, tal. E aí ele digitou o número da carteira, isso há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, né? Eu aposentei em abril de 2018, 2 anos e pouco atrás. E não tinha a eletrônica, não, tá, Anderson? Não tinha, não. Aí você tinha que ir lá na agência. Aí ele foi, digitou minha carteira, meus dados e tal, e puxou, né? Aí ele falou assim, não, ele falou, nossa, já está tudo certinho. Quando a senhora for aposentar, vai ser super rápido, porque a documentação da senhora está certa e tal. E o meu, eu tinha uma preocupação, só saindo assim fora um pouquinho, mas está dentro do assunto, né? Estou contando uma coisa minha, mas está dentro do assunto. Porque talvez isso também possa acontecer com algum de vocês ou com um parente, né? Sempre pensando em ajudar alguém. O que aconteceu? Quando eu fico brincando com a Lelê, com a Letícia, que eu sou de Rio Branco, que eu trabalhei lá na roça, perto dos pais dela e tal, eu fui funcionária pública, certo? Eu fui funcionária pública lá atrás. Eu trabalhei na escola da Sementeira, pertinho da casa dos pais da Letícia. E aí eu fui funcionária pública, só que quando eu passei no concurso do Senai, eu exonerei o meu cargo, eu fui a Belo Horizonte e desisti do meu cargo de professora no Estado. Mas aí depois, com o passar do tempo, eu averbei o meu tempo de Estado no particular. Aí eu fiz um processo lá em Belo Horizonte, onde o Estado reconheceu o meu tempo, eu averbei no INSS, porque isso é possível, tá, pessoal? Por exemplo, algum de vocês aí trabalhou na prefeitura ou trabalhou no privado e depois você vai para a prefeitura, você não perde o seu tempo. Esse tempo, ele é averbado. É essa a terminologia, averbação. Aí, mandei minha documentação para Belo Horizonte, isso foi publicado no Diário Oficial, que eu tinha realmente trabalhado no Estado, 4 anos, 4 meses e 4 dias, precisamente, é uma data que eu não me esqueço. E aí, nesse dia, 1 ano antes de eu aposentar, que eu fui no INSS, já estava lá a minha averbação, que era uma preocupação que eu tinha, se isso estava tudo certo, porque tinha saído no Diário Oficial, tudo direitinho, né? E é complicado, sabe, gente? E aí, só para encurtar a história, né? Ele falou, não, tá tudo certinho, mas eu vou imprimir uma cópia e vou deixar com a senhora. Quando a senhora voltar aqui, quem for atender, a senhora já pode apresentar essa documentação, que ele vai atualizar no sistema, vai entrar o tempo que estava faltando. Beleza. E assim foi. Eu demorei, assim, até porque eu conversei fiado, porque o cara que me atendeu, que eu não lembro o nome dele mais, ele era parente do Marcelo Andrade, que foi o nosso reitor. E aí ele me perguntou, a senhora é professora no Unifagoc? Eu falei, sim, sou. Ele falou, porque eu sou parente do Marcelo, tá? E contou um casinho lá. Mas o meu processo de aposentar, isso há 2 anos e pouco atrás, ele durou 15 minutos. Não mais do que 15 minutos. Por quê? Aí, por que eu estou falando isso? Aí eu acho que eu respondo o Anderson. O Anderson está perguntando, o que você acha, Molica? É uma forma que vocês têm de ter a comprovação de todo esse tempo, né? Porque antes, para a gente ter essa comprovação, você tinha que ir lá no INSS, né? E vocês, com 20 anos de idade, com 20 e poucos anos de idade, chegar lá no INSS e pedir para fazer uma conferência, né? O pessoal vai falar, tá doido? Por que ele está assustado, né? Mas eu acho que é importante. Bom, não sei se eu te respondi, tá, Anderson? Mas eu acho que é bem interessante que vocês saibam, né, realmente, o que está acontecendo, né? Vamos lá, então. Podem interromper, tá? Na hora que vocês quiserem, tá? Que eu estou aqui para poder responder. Então, olha só, a gente vai começar sobre a questão das relações trabalhistas, né? O básico de relações trabalhistas. Vocês tiveram a disciplina de direito quando? Alguém pode me responder aí no microfone ou no chat? Semestre passado, não foi? Agora, Mônica. vocês estão tendo qual disciplina? Noções de direito, não é trabalhista, não. Noções, no geral.
Isso. E vocês têm outra disciplina de direito ainda, mais para frente? Não sei se vocês têm direito. São 3. Ah, Olha, eu sei que tem rotina trabalhista, essa noção de direito, e a outra eu esqueci o nome, mas são 3. tá. Que bom, que bom. Eu acho que é um assunto que é muito importante, sabe? Então, talvez. Tem empresarial também, por isso que eu achei que vocês estavam no empresarial, porque agora a matriz mudou, eu fiquei muito confusa, né? Mas pode ser que alguma coisa que eu vou falar aqui, a professora Aline também fale depois, mas quando eu dou minha aula, eu dou uma aula mais prática, né? A professora Aline, ela é mais teórica. Porque é a característica do direito, né? Ela vai mais para a questão das leis. Eu nem pergunto na prova, sabe? Assim, porque não é o meu objetivo mesmo, né? O meu objetivo é a questão do RH. Então, eu não fico, qual que é a legislação? A legislação fala isso. Eu cito a legislação, claro, mas eu não sei o que a professora Aline sabe, não. Um pouquinho diferente, o meu é mais para o dia a dia mesmo, prática, né? Porque, por exemplo, eu estando como RH em uma empresa, normalmente a empresa tem um jurídico, né? Tem um advogado, porque não é o pessoal do RH que vai fazer a defesa. Mas, por outro lado, né, que me desculpe a professora Aline, mas o meu marido é advogado e eu vou ser bem sincera. Quando há algum processo trabalhista dentro da empresa, sabe o que o advogado faz? Ele chega no RH e fala assim: Giovana Costa entrou na justiça contra a empresa. Prepara a documentação. Então, somos nós do RH, somos nós do departamento pessoal que temos que ter a comprovação para que o advogado possa fazer a defesa, né? Porque se, por exemplo, nessa questão da carteira assinada, vamos brincar aqui que a AGEU entrou na justiça, porque eu não assinei a carteira, não recebeu, e a rescisão, tal, aí uma série de questões, né? E aí, como é que o advogado vai defender? Ele vai defender só se eu tiver a contraprova, né? Então, é bem interessante isso. Aí o advogado chega e fala, prepara a documentação. Aí nós temos que nos virar para poder apresentar uma documentação que ele possa fazer a defesa, né? Então, a professora Aline, excelente, excelente, saca tudo de legislação, né, que não é a minha praia. Então, eu vou citar alguma coisa aqui, mas depois vocês vão ter oportunidade de trabalhar, que é uma grande professora, tá bom? Então, olha só, independente da sua situação atual, se você está empregado ou não, conhecer um pouco dessa questão da legislação trabalhista, né, é super importante, é fundamental, e também como empregador, né, e nós, no caso, né, eu como RH, eu não sou advogada, não sei a lei, mas a gente vai convivendo naquele ambiente, né, então a gente vai aprendendo muita coisa, e também é necessário que eu tenha um conhecimento básico, porque se eu não tiver um conhecimento básico, como é que eu vou gerir o setor de RH? Né? Eu tenho que estar em dia com a legislação. Né? Então, isso é muito importante e é esse papo que nós estamos batendo aqui agora. Né? Então, o relacionamento entre a organização, as pessoas que nela trabalham, é um aspecto muito importante, e aqui, onde que eu chego, né, saindo da área do direito, eu coloco para vocês aqui, que é o departamento pessoal, que é responsável por essas informações. Vocês lembram que lá atrás, eu já falei com vocês assim, gente, não briga com o pessoal do departamento pessoal, não, vou fazer defesa dos meus amigos do departamento pessoal, é porque o país é muito burocrático, exige muita coisa, realmente é complicado, tal, né? Então é isso. Agora a gente chegou para eu comprovar para vocês realmente que o departamento pessoal que recebe, né, toda a documentação de quem chega para trabalhar na empresa, para fazer o cadastro, para fazer o contrato, para poder pagar, né, e toda aquilo que se refere como obrigação burocrática da legislação do setor de departamento pessoal na empresa, tá bom? Então, as funções do departamento pessoal, né? Admissão, acho que todos vocês já devem ter passado por essa situação, né? Conversou com o RH, conversou com o psicólogo, ou conversou com o dono da empresa, né? Se for uma empresa pequena, conversou com o dono da empresa,
e o dono da empresa mandou que você fosse com a sua carteira lá no escritório de contabilidade. Vamos imaginar que é uma empresa muito pequena e tal, nem tem um departamento pessoal lá dentro, né? Então, vocês já passaram por essa questão. Foi feita a entrevista, entregou o currículo, né? Por mais simples que tenha sido. Você vai fazer a admissão, e quem faz a admissão é o departamento pessoal, podendo ser dentro da própria empresa ou podendo ser um escritório de contabilidade terceirizado, tá bom? Outra coisa que o departamento pessoal faz é a demissão, né? Nossa, Monique, você foi de 8 a 80, né? Realmente, agora daqui para lá, né? A demissão, os registros legais e os controles, né? A questão do fundo de garantia, tem direito a salário família, as férias, o ponto, o pagamento, 13º, tudo isso é feito pela galera do departamento pessoal. Aplicação e manutenção da legislação, né, um setor que sofreu muito, muito, muito nessa pandemia, foi o departamento pessoal, com as mudanças da legislação, né, o home office, o teletrabalho, a carga horária suspensa, a compensação tributária de pagamento através dos benefícios do governo. Então, o departamento pessoal, nossa, vulgo danado, né, foi difícil. Inclusive, pessoal, eu já convidei um ex-aluno da administração que trabalhou intensamente nessa área de home office nesse período, né, para vir a gente fazer uma live na hora da minha aula, e eu vou estar remarcando com ele, porque eu tinha marcado para o dia 8, mas o dia 8 vai ser recesso, vão ser aulas assíncronas, mas aí depois eu vou combinar para a gente ter esse encontro bem legal, tá bom? Eu acho que esse papo, assim, ele é muito enriquecedor, né? Então, os registros legais, aplicação das leis, trabalhistas e previdenciárias, a folha de pagamento, né? Nossa Senhora, não pode deixar de falar, e a questão das normas disciplinares. E aí, na questão das normas disciplinares, a galera pergunta assim, uai, Molica, mas por que tem a ver, né, as normas disciplinares estarem sob a responsabilidade do departamento pessoal? Está sob a responsabilidade do departamento pessoal. Por quê? As normas disciplinares, de uma forma pedagógica, que é a forma que o juiz trata, né? Primeiro, eu dou uma advertência verbal. O que é uma advertência verbal? Eu chamo o Caio Henrique aqui, dou uma carcada nele. Falo, Caio, aconteceu isso, eu não quero que aconteça mais. Tá. Se o Caio repete a lenha, eu posso dar uma advertência escrita. Se o Caio repete de novo outra lenha, eu posso dar uma suspensão. Se eu der uma suspensão para o Caio, eu tenho que descontar o dia dele lá no pagamento dele, entendeu? Então, por exemplo, Caio faltando constantemente, sem justificativa legal. Chega, Caio, por que você não veio? Não deu para eu vir, não. Pronto, estou te perguntando por que você não veio. Vim porque não vim. Tem algum documento? Não. Então, eu tenho que descontar o dia, né? E se eu desconto o dia que ele não veio, mais o dia que eu suspendo, e mais o descanso remunerado, né? No final, isso dá uma grana que o Caio vai perder do pagamento dele. Então, por isso que as normas disciplinares, né? Não sei se vocês sabiam disso, está sob a responsabilidade, mas não é o departamento pessoal que vai dar advertência no Caio. Claro que não, o departamento pessoal não é superior ao Caio, quem vai dar é o superior dele, mas com o aval, com a assinatura, com o registro do departamento pessoal, né? E aí eu só faço um parênteses assim, eu nunca gostei muito não, sabe, pessoal? Já fiz, poucas vezes, pouquíssimas vezes, já fiz, mas eu não acho legal. Eu acho que numa relação de empresa, quando você tem que dar advertência, quando suspende, é melhor mandar embora, né? Mas aí tem situações que são alheias à nossa vontade, ou situações que são muito peculiares daquele momento, por exemplo, eu estou vivendo um momento que é pré-convenção coletiva.
então eu não posso demitir. Então, assim, já fiz algumas advertências, mas eu não gosto muito, não. Acho que quando chega nesse ponto, né, advertência verbal, não, normal. Advertência escrita já dá uma... Porque aí quando o cara coloca lá, né, ciente que ele tomou uma advertência escrita, já melhora, costuma melhorar um pouquinho, né? Mas a suspensão eu acho ruim e justa causa pior ainda, né? Então é melhor prevenir. Então por isso que as normas disciplinares, elas também estão com o departamento pessoal, tá? Vocês estão quietinho, pessoal, mas pode falar, pode perguntar, né? Se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu respondo depois, tá bom? E aí, uma parte aqui que é mais do direito, né, mas não vou cobrar na prova, qual artigo, não vou cobrar isso não, mas a prática mesmo, tá? É a questão do empregador. Quem que é empregador, né? Então, considera-se empregador da empresa, individual ou coletiva, né, pode ter sócios, assumindo o risco da atividade econômica, admite, assalaria, né, paga e dirige a prestação de serviço. Então, quem que é empregador? Todos os profissionais liberais, todas as instituições de beneficência. Isso que também talvez vocês não saibam. Por exemplo, na pedagogia, eu tenho 2 alunas que trabalham no asilo, um asilo ali, pé do Papão ali. O asilo é uma instituição beneficente, ok. Mas o asilo faz todas as contribuições normalmente como uma empresa. Quem trabalha no asilo tem carteira assinada, tem férias, tem 13º, recebe fundo de garantia, normal, tá? Não é porque a empresa é beneficente que eu posso, é lógico que uma outra situação é você ter voluntário, né? A pessoa que vai lá no domingo tocar um violão para os velhinhos lá, tal, não sei o quê, isso é uma coisa. Agora, os funcionários do dia a dia, todos eles são empregados, tá? Então, o asilo é um empregador, né? As associações recreativas, né? Aí é o Paulo e o Maico que vão saber explicar aí as confusões dos times de futebol, né? Parece que sempre tem um escândalo aí, né, meninos? Não sei como é que tá isso aí, né? Que eu, assim, não acompanho bem, mas Flamengo sempre no topo, mas no topo da confusão, do problema, ou no topo porque está bem mesmo? Né? Explica isso aí melhor, que eu não entendi, não. Porque a gente sempre está vendo aí na televisão que os clubes estão com dívidas enormes, né? Dívidas trabalhistas, não pagaram, tal, tal. Então, o clube, ele também é um empregador. Se o Maico, se o Paulo for contratado para trabalhar lá no Flamengo, não sei se o Paulo é Flamengo, se o Maico for trabalhar lá no Flamengo, muita crise com dívida é o Cruzeiro. Então, o Maico explicou aqui, né? Então, Maico, não interessa, né? É uma associação recreativa, mas tem que pagar suas contas, né? Seus impostos, recolher da mesma forma, né? Instituições sem fins lucrativos, por exemplo, instituições religiosas, da mesma forma, vocês estão vendo a confusão lá no governo do Bolsonaro, né? Milhões e milhões que foram... como é que fala quando... tipo assim, eu acho que não é esse o termo, não, mas é tipo que perdoou a dívida, né? Por exemplo, o Hospital Santa Isabel, muito dinheiro envolvido, muito dinheiro. O Hospital Santa Isabel é sem fins lucrativos, entendeu? Só que todo mundo que trabalha no Santa Isabel, ele tem carteira assinada, ele tem férias, tem fundo de garantia, ele é um trabalhador normal, tá bom? E trabalhadores como empregados, né? Então, todo mundo tem que assinar a carteira, tá, gente? Em tese é isso, todo mundo tem que assinar a carteira, a não ser que se eu for sócio, né? E aí tem umas questões aí de uma sociedade aí meio confusa, só para passar batido, mas todo mundo tem que assinar a carteira, tá bom? E aí a gente vai, né? Falei do empregador, agora a gente vai para o empregado, né? Então, é o artigo 3º da CLT, né? Depois, alguma dúvida também, a gente pode perguntar para a professora Aline. Conceitua o empregado como toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual. O que significa isso? O que está escrito na lei, tá?
Não é que eu vou lá de vez em quando, que também a gente não pode confundir com o trabalho intermitente, tá? Que eu também vou explicar para vocês. Ao empregador sob dependência de salário. O serviço efetivo é aquele que o empregado fica à disposição, aguardando, executando ordens e tal, tal. Eu vou render isso aqui mais um pouquinho, que tem umas coisas que eu quero explicar para vocês. A prestação de serviço poderá ocorrer no domicílio, olha só que legal, né? Poderá ocorrer no domicílio do empregado antes da pandemia, tá, gente? A lei já previa antes da pandemia, desde que mantida a subordinação do empregador e dele receba ordens e instruções obrigando de uma tarefa. Por exemplo, agora, né, eu sempre falo, eu tenho que bater meu ponto, eu tenho que bater meu ponto, né? Estou sempre falando isso com vocês. Por quê? Porque no meu contrato de professora, eu tenho minha carteira assinada, eu sou funcionária do Unifagog. No meu contrato de coordenadora do NAI, coordenadora de curso, eu sou PJ, eu presto serviço para o Unifagog. Então, eu sou funcionária, eu estou aqui na minha casa, e não é por conta da pandemia, né? Não é por conta da pandemia, é por conta que já existia essa situação que poderia acontecer, né? Só ver o que o Anderson colocou aqui, milhões e milhões atrasados, acho que deveria ter um teto, um absurdo a quantia de dinheiro envolvido, né? Com certeza. Certa ocasião, o setor de uma empresa que trabalhei recebeu uma advertência coletiva, me recusei a assinar, pois não me enquadrava no motivo da punição. Resolveram advertir todo o setor por medo de penalizar apenas o infrator, que era apenas um funcionário. Ninguém assinou e ficou por isso mesmo. Então, um aprontou e eles queriam... É isso, Anderson? Uma pessoa fez algo errado, aí você está falando no sentido da advertência, da suspensão, das normas disciplinares, né? Imagino que seja isso. Exato. Agora, uma coisa, pessoal, ótimo, quando vocês participam é incrível. O que acontece, Anderson? Se o funcionário não assinar, mas a testemunha assinar, tem o mesmo valor, sabia? Então, por exemplo, o Caio, né? Hoje eu estou implicando com o Caio. O Caio aprontou. E aí eu já fiz, né? Eu usei a questão da lógica, eu já tinha chamado a atenção dele, né? Verbalmente, registrei isso e tal, aí eu vou dar uma advertência por escrita. Na advertência por escrita, o funcionário ele tem que assinar que ele recebeu aquela advertência, que é o primeiro passo para a gente ir para a suspensão. Porque quando você está na Justiça do Trabalho, os juízes eles não gostam muito que você dê uma suspensão por um funcionário sem ter dado advertência antes, entendeu? Tipo assim, tem que seguir uma regra. A não ser assim que o cara fez uma coisa muito grave, tal, tal. Mas, enfim, aí o Caio, né, muito mitidão, braveza, né, macho, né, chega lá para a menina lá do departamento pessoal e fala assim, não vou assinar isso aqui, não. Aí o Maico tá passando, o Sávio tá do outro lado lá, ó. Aí eu falo, ô Maico, vem cá, ô Sávio, vem cá, assina aqui como testemunha que eu estou informando o Caio Henrique Ferreira que ele foi advertido por causa disso, disso, disso. Entendeu? Mas também não é certo, não. É isso que o Anderson coloca aqui, não é certo, não. Então, uma pronta aí todo mundo, né? Nada a ver, né? A punição tem que ser para o infrator, né? E não para quem passou ali, está perto, vai tomar a ferrada também, não justifica, tá? Mas essa questão de eu não assino, isso não resolve. Então, poderá ocorrer... Ah, tá, isso aqui eu já falei, né? Então, por exemplo, eu estou em casa agora, né? Por conta da pandemia, realmente, né? Mas não tem nada a ver, porque a própria legislação, ela já tinha essa permissão, né? Para que o trabalho acontecesse, como eu coloco aqui fora, né? Da empresa, no domicílio da pessoa, né? Aqui, pessoal, aqui é o fórum, tá bom? Aqui é o fórum, ó. Teve um dia que o Humberto estava bem fazendo minhas atividades. Não sei se o Humberto persistiu nessa... Tá aí, Humbertinho? Nessa situação, né? Essa é o questionamento do fórum, tá? Que vocês têm que responder, não deixem de responder. Então, vamos lá. Requisitos para ser considerado empregado. Por quê, pessoal? O que acontece? Olha... Muitas vezes, na justiça, a professora Aline vai ter N exemplos para vocês, mas eu já vi acontecer também, é o seguinte,
o Anderson, igual ele falou, ficou um tempão sem carteira assinada. Perdeu aquilo, né? E aí, se ele for para a justiça, somente através da justiça, que o Anderson pode conseguir o reconhecimento dessa empregabilidade, né? Mas para o Anderson provar que ele era empregado, e não um prestador de serviço, um PJ sem nota, sei lá, qualquer rolo assim, ele tem que ser pessoa física, né? Nenhuma pessoa jurídica pode ser empregado. Jurídica, por exemplo, eu no Unifagoc, né? Eu, Léo, os diretores. E eu tenho outras pessoas também que são prestadores pela própria empresa, né? Então, o que acontece? Eu como PJ, né, a minha empresa não pode ser empregado do Unifagoc, eu sou PJ, então PJ com PJ, tal. Alguma dúvida nisso? Posso caminhar? Vai me interrompendo aí, tá? Então, a primeira coisa, para você ser empregado, você precisa ser pessoa física. E aí, o que tem acontecido muito, né, gente? O que tem acontecido muito? Só dar um spoiler, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Por exemplo, vamos supor que o Sávio eu já sei que ele é bom de informática, ele até descobre uns negócios aí na parada, né, Sávio? O Sávio, ele é funcionário do Unifagoc. E aí ele é funcionário na área de TI. Ele é responsável pela internet, pela rede, pelas impressoras, por não sei o quê, não sei o quê. E aí o Unifagoc chega para ele e fala assim, olha, Sávio, eu vou fazer uma proposta para você. Eu gosto muito do seu serviço e tal, mas eu estou querendo te contratar como MEI, ou como PJ, como empresa. E aí, o Sávio, ele deixa de ser funcionário, atenção, ele deixa de ser funcionário, passa a ser PJ, mas continua tendo que cumprir as mesmas obrigações, tá certo? Então, isso aí tá errado, né? Por quê? Porque a lei fala o seguinte, desculpa, a lei fala o seguinte, para você ser empregado, tem que ter pessoalidade, então tem que ser a pessoa. O Sávio não pode mandar o irmão dele, não. Tô com dor de barriga, meu irmão vai hoje. Não, mas se for PJ, pode, né? Se for PJ, provavelmente, depende do contrato, mas na grande maioria das vezes, a empresa que contrata uma outra empresa, ela não tem exclusividade de um funcionário só, até porque esse funcionário pode sair também, né? Então, ela tem que ser pessoa física, tem que ser pessoalidade, tem que ser a pessoa. No PJ, não. Eu posso ter uma empresa de informática que faz manutenção e eu tenho um monte de funcionário. Ligou, deu problema aqui, eu mando um, mando outro, depois eu troco, né? Então, não funciona dessa forma. Uma outra coisa, pessoal, tá no fórum, tá? Vocês vão responder isso aí bonitinho lá no fórum para a professora. Não eventualidade. O que significa isso? Todo dia, né? É diferente um serviço que é eventual. Eu preciso de um cara no meu escritório para fazer manutenção de ar-condicionado. Eu não faço manutenção de ar-condicionado todo dia, não. Aqui em casa eu faço não sei quantos anos, não sei, é eventual. No caso do empregado, não, todo dia o cara está ali. Então, é uma outra condição. E uma outra condição para que seja empregado, tá, é que haja subordinação. Então, por exemplo, eu sou, mesmo estando aqui no meu domicílio, eu sou empregada do Unifagoc, mas eu tenho subordinação. O Wilderson é o meu pró-reitor acadêmico, o Léo é o meu diretor de administração, então eu tenho que estar aqui, 9 horas, 21 horas eu tenho que estar aqui. Por quê? Porque é o horário da minha aula, eu não posso chegar aqui, eu posso chegar 10 para as 9, como eu gosto de chegar, 5 para as 9, 8 para as 9, mas eu não posso chegar 9 e 10 só porque eu estou aqui na minha casa. Não, eu devo subordinação aos meus superiores, tá bom? Aí o que acontece, só voltando ali para vocês entenderem, é que muitas vezes a empresa passa o funcionário contratado com carteira assinada para PJ, mas continua mantendo esses critérios, que seria
pessoalidade, tem que ser o cara. Ele não pode mandar o irmão dele, tem que ser ele. Não eventualidade, quer dizer, o cara tem que estar ali todo dia. E mesmo ele sendo PJ, ele tem subordinação. Então, isso é uma encrenca, tá, pessoal? Porque depois isso na justiça, com certeza pode dar problema. Ah, Molica, mas qual que é a vantagem, né, de eu contratar PJ para PJ? A vantagem é que PJ não vai ter 13º, a vantagem é que o PJ não vai ter férias, não vai ter fundo de garantia, né, não vai ter nenhum benefício. Então, muitas empresas estão usando desse artifício para que passa, né, uma lenha aí. E aqui em Ubá, nossa, teve uma vez, pessoal, há uns anos atrás, sabe, uma empresa moveleira grande aqui em Ubá. Ela pegou todos os representantes comerciais, todos os representantes, uns 30, e pegou os representantes comerciais que eram empregados, tinha carteira assinada, né, tudo direitinho, e falou com os representantes assim, os representantes, os vendedores, né, eles chamam de representantes, mas de vendedores. CNPJ, a Globo, ela demitiu até os bambambãs, né, demitiu todo mundo, agora todo mundo é por obra, né, contrata por obra e é empresa, né? Todo artista da Globo teve que abrir uma empresa. Então, essa empresa aqui de Ubá, Vitor, mesma situação, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Essa empresa aqui de Ubá, ela tinha no Brasil inteiro, vendia no Brasil inteiro, né? De norte a sul, ela tinha os representantes comerciais por área, né? Então, eu tenho pessoal que atende Minas, eu tenho pessoal que atende região dos lagos, aí o outro atende Rio de Janeiro, não sei aonde, e assim. E aí, o que ela fez? Ela demitiu todo mundo, demitiu a galera toda, e cada representante desse abriu uma empresa, como eu tenho a minha, como o Léo tem. Acho que o Léo faz parte de uma cooperativa. Não sei se o Léo é MEI, não sei qual que é a do Léo, não. A minha é simples. Aí, cada um abriu a sua empresa lá, né? Só que, olha só, gente, olha como é que é interessante. Os caras deixaram de ser empregado da empresa moveleira de Ubá e se tornaram empresários também, porque eles se tornaram PJ, né? Só que, mesmo sendo PJ, a empresa aqui de Ubá continuou cobrando. Não eventualidade, os caras tinham que estar todo dia, e subordinação. E-mails cobrando meta, venda, você tem que ir lá, que hora que você vai lá no cliente, e a peça, e devolveu, não sei o quê. Isso virou um cajamaço, assim, e muitos entraram na justiça. E foi uma lenha, tá? Foi uma lenha. Por quê? Se eu sou PJ, eu sou PJ, eu não tenho que ficar, que eu tenho que estar lá na empresa tal, segunda-feira, 10 horas da manhã, não, eu sou PJ, eu não sigo subordinação. Eu tenho que ir? Tem. Agora, eu vou fazer a minha agenda, né? E não vou seguir a agenda da empresa, porque a empresa não é meu patrão, tá certo? Entenderam, pessoal? Entenderam, né? Então, não tem que ser regrado, né? Então, olha só, qualquer coisa pode chamar aí, tá? Então, se eu sou empregado, né? Se eu sou empregado, eu vou passar pelo processo de admissão. E aí, esse slide aí, pode estar até pequenininho para vocês aí, mas está lá no estudo dirigido que eu já postei no Siga desde semana passada, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Olha como é que é longo, olha como é que é doloroso, olha como é que é grande o processo de admissão, né? Então, rapidamente, ó, carteira de trabalho, o atestado de saúde ocupacional, porque você tem que fazer o exame, né? Todos vocês que foram contratados, vocês passaram por uma clínica, passaram por um médico para fazer o exame admissional, que é o ASO, né? Atestado de saúde ocupacional. Vocês precisam de comprovante de endereço, título de eleitor, CPF, carteira de identidade, foto, se for os meninos, reservista, certidão de casamento, se for o caso, certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos, cartão de vacina,
Nossa, Molica, mas se eu for contratado e eu tiver filho, eu tenho que levar o cartão de vacina do meu filho? Tem. Por quê, Molica? Por que eu tenho que levar? Porque senão você não recebe salário família. Certo? Então, assim, o processo de contratação, pessoal, é pesado, sabe? Por isso que quando a gente volta na nossa aula lá atrás, eu não posso ficar errando no meu recrutamento e seleção. Entendeu? Não posso, gente. Porque, olha que, olha, ó, comprovante de frequência na escola. Eu tenho que ir na escola pedir a diretora? Tem. Se eu não for, eu não te pago o salário família. Pronto. Por quê? Porque o salário família é pago pela empresa. E depois faz um acerto de contas com o governo, né? Quem paga é o governo, mas é pago pela empresa já no salário do funcionário ali. Então, a empresa que é responsável. Eu não posso pagar salário família se o seu filho não estiver estudando. Eu já vi, pessoal, menino tomar umas 5 agulhadas num dia só, porque mãe, pai, que não dá conta das coisas, a gente precisava do cartão de vacina, quando chega, aí perdeu o cartão de vacina. Ah, morava lá na Ponte Preta, agora mora não sei aonde. Muda de PSF, isso não tinha, né? Não sei como é que está agora, acho que continua não tendo, não. Registro e tal. Aí na hora que chega lá, que quer o cartão de vacina, o posto de saúde, para não errar para menos, é preferível errar para mais, vacina a criança de novo. Ele toma, ó, um monte de agulhada para poder conseguir o cartão de vacina, né? Então, é muita coisa, ó. Inscrição no PIS, né? O Sávio até falou agora há pouco, que ele já, quando ele fez a digital, já puxa, né? Já tem os dados dele lá, né? Carteira de habilitação, se for o caso, né? Se eu estiver contratando um motorista, se eu estiver contratando um office boy, registro de habilitação, por exemplo. Se eu estiver contratando um técnico de segurança do trabalho, tem que ter carteirinha. Se eu estiver contratando um contador, tem que ter carteirinha. Se eu estiver contratando um enfermeiro, tem que ter carteirinha. Se eu estiver contratando um engenheiro, tem que ter carteirinha. Um advogado, tem que ter carteirinha, né? No caso nosso da administração, não é obrigatório ainda, né? Mas as coisas vão caminhando para que isso se torne, né? E a carteira de trabalho. Então, pessoal, olha só, eu coloquei aqui só para vocês verem o tanto de documento, que aí o departamento pessoal, às vezes, né, até acontece com vocês assim, nossa, eu queria começar a trabalhar semana que vem, a mulher adiou meu início, né? As pessoas falam assim, mas adiou por quê? Porque toda essa documentação tem que estar muito certinha, né? Então, assim, o que a gente vê muito, o cara perde o CPF, né? Agora com a carteira de trabalho não vai acontecer mais, mas a carteira de trabalho bateu na máquina de lavar roupa, o cara tem que fazer outra carteira. Aí não tem carteira aqui em Ubá, vai lá em Guidoval, não tem em Guidoval, está em greve. Confusão, gente, uma confusão. Isso agora vai acabar, né? Mas é burocrático, tá, pessoal? Só queria dizer para vocês que é bastante burocrático, né? E aí, a gente chega, Molica, o caso dessas famílias, que é anti-vacina, ela não vai ter o direito ao salário família? Ô, Matheus, nunca vi acontecer. Nunca vi. Sinceramente, você me apertou. Molica, Oi. eu conheço pessoa mesmo assim, que é até casada com uma prima minha, que os filhos não tomam vacina. Só que ele não trabalha também para a empresa, ele é autônomo. Ah, tá. Então, Que tipo assim, coisa, né? não deixa. Entendi. Os filhos dele não tomam vacina. Eu acho assim, né? Que você Questões religiosas, né? é uma responsabilidade que, né, ele tá deixando os filhos sem uma imunidade, né? Uma responsabilidade Molique, grande. nem chega a ser questão religiosa, não. Tem família que é contra mesmo. Tem até uns episódios do The Good Doctor, de Grey's Anatomy, fazendo crítica, e, tipo assim, a criança vai parar no hospital porque não teve tratamento de vacina. A pessoa que é meio que acredita no negócio de conspiração, que a indústria farmacêutica fabrica vírus através de vacina, a pessoa que é mais Achando que vai conspiratória. inventar vírus, né? Entendi. Eu nunca vi. O que eu já vi, mas não vi, assim, de eu ter vivido, tá, gente? Eu tenho que falar a verdade com vocês. Que eu já escutei, foi casos de transfusão de sangue, né? Que é o que o próprio hospital entra na justiça para que a criança, né? Normalmente é o menor, né? Que acaba acontecendo essa situação, que o menor receba a transfusão de sangue
porque, através da justiça, por uma decisão judicial, porque os pais, por questões religiosas, não aceitam, né? Essa questão da vacina, realmente, nunca aconteceu comigo. Monique, mas esse tipo de coisa de vacina tá acontecendo muito recentemente, sabe? Eu nunca tinha visto isso, não. Foi a primeira pessoa que eu vi mesmo ser anti-vacina, sabe? E a questão é que ela fala assim, que dá não sei quantos efeitos colaterais, aí é contra só por isso. Ai, que coisa, né, gente? Eu acho que é muita ignorância, né? Eu, por exemplo, a N1, né? Eu tenho direito a N1 porque eu sou professora há muitos anos. Aí, quando vem aqui na FAGOC vacinar, vacina. Igual esse ano mesmo, estava na pandemia, não vieram aqui na FAGOC. Aí eu vou lá no bairro São João e vacino, né? Mas aí é uma questão mesmo, assim, das cloroquina, né? Ou que o Covid não existe, né? Tem gente para tudo, né? Agora, nesse caso, aí eu vou ser bem clara com vocês, mesmo não tendo vivido essa situação pessoalmente. Ele não vai receber o salário família. A pergunta do Matheus aqui, ó, antivacina, ele não vai ter o direito de salário família. Por quê? O salário família, eu só posso pagar mediante a entrega da documentação. Porque se eu tiver uma fiscalização, eu tenho que apresentar o documento das crianças, entendeu? E a questão da escola também, porque o salário família hoje, pessoal, ele tá, eu acho que não vou falar certinho não, mas é 48 e pouco. Então, por exemplo, se eu tenho 3 crianças, é R$ 150 praticamente, né? E se, por exemplo, eu sou casada com o Matheus e nós temos 3 crianças, eu trabalho e o Matheus trabalha, eu recebo 150 e o Matheus recebe 150 também. Então, olha só que diferença que isso faz. Isso é R$ 300 numa família, cara. Quem vai perder R$ 300, né? Aí, nesse caso aí que a Geu está explicando, muito bem colocado, obrigada, Geu, o cara é autônomo, então, para ele, né, agora eu não sei se apertar no bolso dele, se ele vai manter esse posicionamento, né. Agora, uma coisa até que eu já escutei muito, até conversa lá no Unifagoc, também no rádio, né, a Andiara, que é responsável pela vacinação aqui no bairro, eu conheço a Andiara de muitos anos, nossa, é uma peleja, porque chega um momento, vacinação da poliomielite, vacinação da não sei o quê, o Zé Gotinha. Eles têm que ir para o rádio. Ó. Eu dei uma caída aqui, não sei o que aconteceu. Eu tô escutando, não tô vendo imagem. Eu também só escuto. Só escuto. Vocês só estão escutando, não estão vendo minha imagem, não? Ainda não. Tá falando que tá Não. tentando reconectar, mas tua voz tá dando pra ouvir tranquilo. Ah, meu Deus do céu. Aqui você está apresentando e está gravando. Deve ter voltado aí agora, né? Falou que está normal. Voltou normal. Ai, meu Deus, nem sei o que aconteceu. Então, Aqui ainda não. não voltou ainda não? Vê se eu estou com duas conexões aí. Então, deve estar voltando aí. Olha só, então, só para a gente fechar, né, até interessante essas questões, eu não sei se, no caso que a Gil explicou, né, que eu estava falando, a pessoa é autônoma, eu não sei se ela deixaria de receber. Agora, o que eu sei é que as famílias não estão levando as crianças para vacinar, porque depois fica chamando no rádio aí, nós atingimos 70% da população, no caso da vacina da gripe, né, que eu já tomo há muitos anos, eu tomo desde a época do Senai, que o Senai pagava para a gente, né, muito lá atrás. E depois, como professora, entrou no grupo, eu continuei tomando. Aí, o pessoal fica assim, não vou tomar não, porque a vacina a gente gripa, não sei o quê, não sei o quê. Essas coisas, essas conversas, assim, que são tão complicadas, né? Mas aí a decisão realmente é da família. Mas, respondendo o Matheus,
não teria direito, não. Ah, Matheus, aí a pessoa vai ter que abrir mão, né? Se ele, como eu disse, né? Se ele e a mulher trabalham, aí que vai ficar mais complicado ainda. Perder próximo aí de R$ 300, eu acho que é muito dinheiro. Eu não ia querer perder, não, né? Mas tá bom. E além de colocar aí ó, a criança, né, em risco, né? Porque, por exemplo, chumba, doenças que eram quase